Olá, galera aí do Facebook, também do YouTube. É um assunto que é muito falado, às vezes jogado na cara, né, em especial dos católicos, sobre a Inquisição. As pessoas geralmente não sabem os dados oficiais, manipulam os números, porque infelizmente na América Latina, em especial no Brasil, os dados históricos não são dados históricos, são dados mentirosos muitas vezes, né? A universidade muitas vezes é uma fábrica de ódio contra a família, contra a Igreja Católica e contra a verdade. Existe um relativismo. Se vai se fabricando ideias com a intenção de enganar. É o famoso sofisma, né? O filósofo é o amigo da sabedoria. Já o sofista, aquele que busca pelo sofisma, pela argumentação, pela dialética, pela oratória, enganar as pessoas. E para isso ele procura estudar muito, né? Para juntar à sua mentira argumentos aparentemente sólidos. E a esse respeito, eu acho que não tem um assunto tão manipulado quanto a Inquisição. As pessoas começam a falar: a Igreja Católica é assassina, matou milhões de pessoas na fogueira, perseguiu as bruxas, e tarará é cruel, como é que ela vem querer hoje defender a vida? E começa a inventar um monte de história. Primeiro, para você analisar a história, você precisa entrar no contexto histórico. Em que tempo aconteceu? Quem eram os protagonistas? Quem eram aqueles que participavam dessa história? Qual era a cultura? Qual o ambiente geográfico? Qual o entendimento filosófico que se tinha? O entendimento espiritual, a religiosidade, os costumes em relação à comida, em relação ao clima, em relação ao ambiente. O que permeava tudo isso? Isso, nada disso é levado em conta, aí todo mundo fica igual um papagaio repetindo: igreja assassina, igreja cruel, igreja maldosa, perseguiu. Aí alguns mais mal informados ainda dizem que a igreja católica matou os cristãos. Olha que imbecilidade, né? Com todo respeito a quem fala isso, mas no mínimo isso é imbecilidade, porque ignorância tem limite, né? Então, é interessante que eu falava no início que a história é manipulada. Mas manipulada por quem no Brasil? Por dois tipos de, de pessoas e de. Não diria classe, classe seria a palavra errada. Mas dois tipos de pensamento. Um pensamento revolucionário protestante e o pensamento revolucionário marxista. Então, esses dois pensamentos predominam, influenciam a história e como é contada a história no Brasil. Sobre a Inquisição, por exemplo. Houve erros dentro da Inquisição? Claro que houve. Isso ninguém nega, a igreja nunca negou. Houve. Houve excessos? Houve. Houve coisas que deveriam não ter acontecido? Claro que sim. Porém, ela foi necessária para a sua época, muito necessária. Porque existiam várias heresias, e heresia que se entenda que a igreja não ficava caçando alguém para matar que fosse judeu, muçulmano, não. Quem era herege era alguém que estava dentro da igreja e era católico, dentro. Era membro da igreja. É uma grande mentira quem falar que a igreja condenava judeus, condenava muçulmanos, condenava pagãos. Não. Os hereges, alguém só é herege se ele está inserido dentro da igreja e vai contra os ensinamentos dela. Então, isso seria a questão da heresia. Né? Haires, escolha. Eu escolho só parte da verdade, o que me agrada. Então tenha esse cuidado, porque a gente começa às vezes a repetir essas asneiras, né? E infelizmente as faculdades, as universidades não têm compromisso com a verdade, não. Quer saber se enche sua cabeça cheia de minhoca contra a Santa Igreja. Alguém fala: santa, como é que ela é santa e tem tantos pecadores? Aí você precisa estudar, e eu também, cada um de nós, mais teologia, viu? Não mistura as coisas, não. O pecado dos filhos da igreja não tira aquilo que a igreja é, imaculada e santa. Isso é teologia, isso é místico, né? Isso faz parte do mistério da igreja. O meu pecado não torna a igreja pecadora. Sou santo e pecador e minha igreja também é, não dá muito certo cantar isso não, viu? A igreja é santa, que o pecador sou eu.
miserável, ruim, culpado, precisa se converter. É dessa forma. Voltando para a Inquisição, né? Aí começa a se falar que da pena de morte, começa a se falar que a igreja matava. Não, não é bem assim, né? Como havia os hereges, entre elas uma das piores heresias foi o catarismo, dos cátaros, os puros. Eles achavam que a matéria era algo ruim, criado pelo Deus mau, e o espírito era algo bom. Então o espírito estava aprisionado na matéria. Então tudo que é material, físico, concreto, os cátaros viam como algo demoníaco, como algo maligno, que precisava ser desprezado, que precisava muitas vezes ser jogado fora. Então havia, né, essa prática muitas vezes do suicídio, havia a prática de muitas vezes desprezar o corpo e flagelar quase até a morte. Eram pessoas aparentemente piedosas, mas que faziam as coisas com as motivações erradas. Eram contra o casamento, era contra a geração de novas vidas, porque era como se fosse uma pessoa influenciada pelo demônio que fosse engravidar, porque a nova vida, a matéria é algo do mal, né? Então esse pensamento foi influenciando muitas pessoas e ia aumentando, aumentando, né? E como a igreja vivia nessa época de uma crise muito grande, uma crise moral, porque haviam várias pessoas, até padres, né, bispos, que não honravam o seu ministério, como sempre houve dentro da história da igreja, de forma mais acentuada ou menos acentuada, pessoas que não foram fiéis e já outros foram. Então, por conta dessa heresia e de outras que estavam crescendo como uma grande praga, foi necessário, porque também nessa época as pessoas eram marcadas pelo sofrimento. Geralmente, poucas pessoas chegavam aos 25 anos de idade, aos 30 nessa época do século X, 11, 12, né? Eram pessoas marcadas pelo sofrimento, por pestes, por guerras, por epidemias grandes, enormes, né? Por quando alguém ia fazer uma cirurgia, não tinha anestesia, tinha que fazer cortar mesmo a sangue vivo, como nós falamos no Ceará, né? Tinha que aguentar a dor. Então era um povo que lidava diretamente com a dor, constantemente. E o que que esse povo, tão marcado pela dor, pela morte, muitas vezes fazia com quem cometia um crime? Um crime no sentido espiritual, de blasfemar contra Deus, de propagar heresias, e também crimes em relação à sociedade, né? O que que essas pessoas elas esperavam que fosse feito com os bandidos? Não é que eles fossem apenas presos e fosse dada uma pequena punição e pronto, não. Eles desejavam que eles fossem punidos da forma mais cruel possível. Então, era muito comum nesse tempo a questão da pena de morte nos países. Aqui eu não vou entrar no mérito da questão, pena de morte ou não, aqui seria um outro vídeo, né? Mas isso era muito comum. Mas a igreja matava? Não. A igreja, ela viu que, como a população estava tomando a iniciativa, e também reis, e às vezes até usando o nome da igreja, e às vezes de forma errada, alguns reis confiscavam os bens de outras pessoas e mandavam matar, dizendo que eles eram hereges, e nem sequer provavam isso, né? Então esses reis, por interesse muitas vezes financeiro, né, por má fé, acabavam usando o nome da igreja para assassinar outras pessoas, inimigos políticos, né, inimigos de certa forma econômicos. Então eles tentavam usar o nome da igreja e manchar a igreja fazendo isso e dizendo que era em nome da fé. Também a população não tolerava os hereges. Por exemplo, houve um herege que na Sexta-feira Santa estava lá comendo churrasco e colocou, se eu não me engano, a cruz de Cristo para como se fosse espeto, né? Se eu não me engano foi assim. E as pessoas o tomaram e bateram e colocaram ele no fogo para assar. Ou seja, a população era revoltada com as pessoas que eram blasfemas, né? E nós podemos dizer que maldade, né? Mas lembremos que esse tempo era um tempo marcado por uma profunda fé e também por uma revolta contra o mal, porque o mal se alastrava e queria dominar, queria muitas vezes se impor na sociedade, mas era a época onde a cristandade estava em alta, né? Claro que foi uma época onde teve vários deslizes, mas foi necessário a igreja entrar para amenizar essas coisas.
para que se tivesse um julgamento justo, para que se não condenasse pessoas inocentes, para que se amenizasse as torturas. Ou seja, a igreja ela foi apaziguando e tinha o momento de ouvir as pessoas, tinha o momento de perdoar, de dar outras penitências. E quando a pessoa de fato era herege e não queria mudar de forma alguma, era entregado para o poder estatal, porque era o Estado que ia executar a pessoa, se fosse caso de pena de morte. Não era a igreja que matava, né? E existe vários casos, como o caso Galileu Galilei, né, o caso Joana d'Arc, vários outros casos sobre a Inquisição que muitos mentem, vão falar: ah, o Galileu morreu na fogueira. Mentira, o Galileu ele morreu assistido pela Santa Igreja, pelos sacramentos, foi muito bem cuidado, né? E uma outra coisa é que fica se contando que a igreja era inimiga da ciência. Pelo contrário, os maiores cientistas, os maiores inventores são padres, os celibatários ou pessoas envolvidas com a igreja. A Idade Média é uma idade das grandes descobertas, né? Onde chegou o cume da sabedoria, do conhecimento. Se você olhar para os mosteiros um pouco antes das universidades, ali era o celeiro da sabedoria, onde se preservava todo tipo de livro, livros de ciência, livros de matemática, livros filosóficos, ou seja, a igreja sempre preservou o patrimônio cultural, o patrimônio da sabedoria. Então você começar a falar da Inquisição sem diferenciar a época, houve a Inquisição espanhola, houve a Inquisição que se deu mais em Portugal também, em outros países. Houve a Inquisição protestante, que pouco se fala, né? Quase ninguém fala da Inquisição protestante. E alguns até querem dizer que ela nunca houve. É fato mais do que histórico que houve a Inquisição protestante, que ela era cruel demais. Matava católicos sem dó nem piedade. Então, em mais ou menos em um século de Inquisição protestante, se teve mais crueldades do que em 6 séculos da Inquisição católica. Então, é preciso estudar esses fatos. Olha de onde você tira isso. Daniel Hupes, a História da Igreja. Também os livros do professor Felipe Aquino, Uma História que Não Foi Contada, que eu já li. O Para Entender a Inquisição, também é outro livro que eu li. O livro História da Igreja Idade Antiga e Idade Média, também do professor Felipe Aquino. E vários outros livros, vários outros que falam sobre isso, né? O Daniel Hupes é a obra-prima por excelência, né? São 10 volumes e lá vai desde o início dos Atos Apóstolos até o Concílio Vaticano II, né? Então vale a pena mesmo. Então que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos estudar de forma ferrenha. Não é para estar brigando com as pessoas, não é para estar informado. Aí eu deixo essa dica do livro, né? Para Entender a Inquisição, do professor Felipe Aquino, vale a pena. Eu já li uma vez, vou começar a reler. E a gente não pode ser papagaio de pirata, não. A gente deve saber a Santa Igreja, né? Uma frase aqui do Fontochi, que tem no início do livro, para entender a Inquisição, é o seguinte: um grande arcebispo americano, né? Talvez não haja nos Estados Unidos uma centena de pessoas que odeiam a Igreja Católica, mas há milhões de pessoas que odeiam o que erroneamente supõe o que seja a Igreja Católica. Fulton Sheen. Hoje em dia os historiadores já não utilizam o tema da Inquisição como instrumento para defender ou atacar a Igreja. Diferentemente do que antes sucedia, o debate se encaminhou para um ambiente histórico, com estatísticas sérias. Ou seja, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, né, convocou um simpósio sobre a Inquisição. Aí esse livro é um resumo desse simpósio que houve sobre a Inquisição, né? O professor Felipe Aquino compendiou tudo. Aqui está bem interessante mesmo, né? No sumário, no índice, vou falar aqui para você alguns assuntos. Simpósio do Vaticano sobre a Inquisição, Idade Média Cristã, a Igreja e o Estado, a mentalidade religiosa e política da época, o valor supremo da fé, os problemas políticos, antecedentes da Inquisição, a vida árdua e fervorosa do povo, os pecados dos filhos da Igreja, as heresias dualistas e o gnosticismo, os cátaros e os gnósticos, né? A origem da Inquisição, a Igreja forçada a agir, a cruzada dos albigenses, a instituição da Inquisição, a justiça na Idade Média, a Inquisição e o direito, a bruxaria e a feitiçaria, a Inquisição e as bruxas. Um abraço aí para Márcia Santos. Deus abençoe, minha irmã. Obrigado, viu? Deus abençoe sua família também.
Procedimentos da Inquisição, os inquisidores, como a Inquisição atuava, o número de mortos, porque há um exagero muito grande, né? As pessoas falam números fantasiosos e mentirosos. Por exemplo, às vezes fala que morreu certa quantidade de pessoas pela Inquisição. E quando vai se pesquisar, não morava naquele local nem metade daquelas pessoas. Digamos, vamos só usar aqui uma comparação. Eu vou dizer que no Pacajus, um exemplo, né? Morreu 100 mil pessoas na época do século XIII, um exemplo, porque foram vítimas da Inquisição. Aí quando você vai pesquisar, não habitava nem 20 mil pessoas. Como é que morreu 100 mil se não habitava nem 20 mil? Essas loucuras dos números sobre a Inquisição, né, que acontece muito. Aí a Inquisição na Espanha, a Inquisição de Portugal, a Inquisição protestante, né, falar sobre João Calvino, sobre a Suíça e a Holanda, a Casa dos Templários, o caso Galileu Galilei, o caso da Joana d'Arc, o caso Giordano Bruno e a Noite de São Bartolomeu. Até a Record fez aí, né, o caso de Giordano Bruno manipulando tudo. A Record é inimiga mesmo, declarada, né, da verdade contra a Santa Igreja. A Record fez uma reportagem sobre Giordano Bruno e com um monte de mentiras aí. Então fique atento, porque a Record ela se coloca em posição mesmo contra a Igreja e não interessa falar a verdade, não. Interessa é manchar. O interesse é colocar e quem quiser que se lixe, né? Então vamos ter cuidado com certos jornais que na verdade não são jornais, são fontes de desinformação. Então Deus abençoe. Fica essa dica para você estudar um pouco melhor a história da igreja. Também tem o curso do professor Felipe Aquino em áudio sobre história da igreja. São mais ou menos 100 horas, né? Idade antiga, média e moderna e contemporânea. Vale a pena demais. Eu já ouvi todo, né, esse curso e vou reouvir porque de fato vale a pena. Então um grande abraço para você. Deus abençoe.